Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio UFSCar. Olá a todos e todas. Estamos aqui nos estúdios da Rádio UFSCar dando início a mais uma edição do programa Em Resumo. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a professora doutora Simone Milani e o professor doutor Oscar Paitio, ela médica e ele engenheiro, que vieram conversar conosco a respeito de uma pesquisa muito interessante e importante, não é? E que foi inclusive noticiado no site da Rádio UFSCar, etc., que é o trabalho com material vitrocerâmico. Ou seja, quando por alguma razão, como nós comentávamos aqui, principalmente o trauma é a maior incidência, não é? Alguém tem a perda do glóbulo ocular e aí então é necessário algum procedimento, alguma forma de restaurar ou pelo menos minimizar esteticamente os problemas decorrentes disso, ou mesmo de enfermidades. Então eu vou pedir para nós começarmos com a doutora Simone. Por favor, eu gostaria que tu mencionasse a pesquisa, como ela começou, como foi o desenvolvimento, para chegar aos resultados que nós temos hoje. Bom, como você mencionou, eu sou médica, tenho especialidade em plástico ocular, e aí, há 10 anos atrás, quando tudo começou, essa cirurgia que a gente faz para resolver o problema do paciente, seja por trauma, por glaucoma, por tumor, se a gente só opera e deixa tudo sem o conteúdo ocular, o paciente ele vai perder órbita, vai perder... As estruturas vão todas atrofiando. E isso, esteticamente, no futuro, o rosto fica deformado, né? E isso, hoje em dia, desde aquela época até hoje, a gente não tem muito recurso no Brasil para usar um implante, né? Então, foi isso que me levou à busca, né, de alguma coisa para ajudar esses pacientes, para que eu pudesse operar, retirar o conteúdo ocular que está com um problema, né? Um paciente que já tem o olho cego, então um paciente que já perdeu a visão, e ter algo para repor esse volume, né? Então, já há muitos anos, a gente não tem mais no mercado nacional nenhum produto disponível. E aí, há 10 anos atrás, eu procurei o professor Oscar e o professor Edgar Zanotto, querendo algo diferente. Não só um implante qualquer, mas eu queria um implante que fosse bioativo. Um implante, o que significa isso? Um implante que tenha integração com o organismo, né? Porque, assim, o primeiro implante que a gente tem registrado ocular é um vidro. Um vidro. E ele foi durante muitos anos usado. Mas o vidro, ele era inerte, né? Então, ele ficava no organismo e não tinha nenhuma relação com o organismo. E aí surgiu a ideia de um vidro bioativo. E aí nós chegamos no biovitrocerâmico, né? Que é um vidro com tratamento cristalizado, então ele vira uma cerâmica, mas com ação biológica. Isso para ter uma integração com o organismo. E aí, esse estudo ele começou numa fase experimental, então a gente testou em coelhos. Eu operei 60 coelhos na época, foi o meu mestrado. Uau. Isso, defendi meu mestrado em 2010. E os resultados foram surpreendentes. A gente desenvolveu todo o design do implante, então a gente idealizou o implante cônico pelo formato da órbita. E aí, a gente implantou nos coelhos. E o resultado, foi o que eu falei, foi surpreendente. A gente ficou maravilhado, assim, porque os coelhos evoluíram muito bem, né? E a vantagem do estudo experimental, a gente tratou os coelhos como pacientes durante o período de experimentação. Então, colhemos exames de sangue, fizemos tomografias, fazia exame clínico nos coelhos todos os dias, limpeza da cavidade, como se ele fosse um paciente. Mas, ao final do estudo, a gente fez eutanásia, a gente sacrificou esses animais. Certo. Então, a gente teve a oportunidade de examinar o olho, né, a esclera, que é a parte branca do olho, com o implante. E aí, a gente viu que realmente ele era integrável, porque existiu uma integração dessa matéria viva do organismo com o implante. E isso, para a resposta da cavidade, né, que a gente fala, é excelente, porque se você tem uma integração, que o risco de infecção é muito menor, o risco de deiscência, que é a abertura da sutura que a gente faz cirúrgica, e expulsão, né, o organismo expulsar isso,
praticamente zero, praticamente nula. A resposta de fixação, de não migração, de não sair do lugar é excelente. Então, isso impulsionou para um estudo em humanos. E aí a gente teve um período de readequação do desenho desses implantes, de autorizações de comitê de ética, de autorizações dos ensaios clínicos brasileiros. Então, a gente passou 3 anos fazendo toda essa adequação. E aí, em 2013, a gente iniciou os estudos em humanos, na Unesp de Botucatu e na USP de São Paulo, uma parceria que a gente fez nos 2 locais para poder realizar essas cirurgias e a colocação dos implantes. E aí foi meu doutorado, que eu defendi em 2016. E aí a gente também teve uma excelente evolução, né? Todos os pacientes, eles continuam, por mais que o meu doutorado finalizou, eles continuam sendo acompanhados, continuam sendo vendo. Então, assim, todos evoluem muito bem, estão todos muito satisfeitos, o implante no lugar que é para ficar mesmo, devolvendo com o objetivo dele, que é devolver o volume à cavidade, devolver o volume à órbita e dando um resultado estético para posterior adaptação da prótese excelente. Perfeito. Professor, enquanto tu falava, me surgiu uma questão, eu vou te perguntar. Eu vi pessoas, conheço, inclusive antes de nós começarmos, eu mencionei um amigo do Rio Grande do Sul, que ele colocou o vidro, um material semelhante no lugar do olho. Mas a região ficou caída, não é? Isso, muito embora não esteja aparecendo um oco no lugar do olho do sujeito, não é? Há um problema estético, porque, lógico, dizem que o lado direito não é igual ao esquerdo, não sei disso, não é? Mas daí a ter uma queda, a uma questão estética importante, pelo menos para quem sofre isso. Eu te pergunto, esse material, ele minimiza ou corrige essa questão? Isso. O que aconteceu, pelo que você me contou desse seu colega, essa é a importância desse material, porque ele não vai deixar esse caído, né? Porque o que você falou, o olho de vidro é uma parte estética, que é um protético que faz, nem somos nós, né? Então, o paciente, depois que eu libero de todo o procedimento cirúrgico, que a cavidade está cicatrizada, eu libero para ele colocar a prótese externa, que é o que chamam olho de vidro. Isso é uma lentezinha, um cascalho, né? Tem vários materiais e é desenhado o olho. Só que se eu ponho isso num local que não foi preparado para receber, que às vezes foi só, no caso de trauma, perdido o olho e aí tudo foi atrofiando, foi tudo diminuindo. Então, não é só o olho que vai atrofiar. É músculo, é gordura e a órbita em si. Ela diminui, ela fica pequenininha. Então, a hora que eu ponho isso, a pálpebra mesmo não consegue segurar. Então, por mais que você olhe para o paciente e ele tem as 2 íris, né? Então, você vê o colorido dos 2 olhos, porque o olho de vidro vai dar isso. Se você não fez o lá atrás, né? Se você não deu a estrutura, você não manteve toda a órbita com a capacidade de volume dela, a estética vai ser ruim, né? E a estética de olho é uma coisa que a gente sempre conversa. Eu brinco que o olho é a janela do mundo, né? Então, é o local de apresentação, é onde você se identifica, é onde você conversa e olha, né? Então, assim, uma pessoa como esse seu colega que tem essa deformidade, né? Com certeza, não só ele não se sente bem, mas todo mundo que olha, às vezes dá aquela agonia, né? E quando a gente consegue usar esse implante e devolver esse volume, então, que nem você falou, não existe assimetria. Não existe assimetria nunca, né? Então, sempre vai ter uma pálpebra menor, uma maior, um volume um pouco diferente. Então, realmente, não é tudo igualzinho, né? Mas é isso que faz a gente ser diferente. Claro. Mas, assim, uma coisa muito gritante, né? Então, um olho normal e um olho todo atrofiado, murchinho, caído, não tem como, né? Então, quando a gente usa esse implante e mantém, né, toda essa simetria de órbita, simetria de face, aí, a hora que eu libero o paciente para pôr a prótese, né, que é o chamado olho de vidro, o resultado é outra coisa. É outra coisa. Totalmente diferente. Tanto é que no nosso trabalho a gente teve cirurgias realizadas de implante secundário. O que seria isso? Então, é um paciente que às vezes não foi implantado nada numa primeira cirurgia, porque não tinha, né? Então, o paciente às vezes não tinha disponível ali no mercado, a Anvisa não libera, e esse paciente já tinha se operado fazia anos, já estava tendo uma involução de todas as estruturas, e a gente operou
e colocou o implante. Esses pacientes são os que mais notaram essa diferença de como era o implante a colocação de prótese antes, que ela não tinha estrutura nenhuma para segurar, e depois, né? Claro. Então, é um resultado estético e funcional também para o paciente muito Perfeito. Diferenciado. Perfeito. Bueno, e professor Oscar, como é que entra um engenheiro nessa história toda? Conta para nós. Bom, a minha história é um pouco longa. A gente já está trabalhando há 20 anos, pelo menos, nessa área de materiais para a saúde. Então, foi desde o meu doutorado. E, felizmente, a gente tem parceiros de ótima formação, como a Simone, que vem da Unesp, ou de Ribeirão Preto. Então, são parceiros muito importantes nesse aspecto. E nós temos a felicidade de ter inventado esse material que a Simone discorreu há pouco, né, a respeito desse material que se integra ao tecido vivo e principalmente aos tecidos macios, porque nós temos na literatura mais comumente aqueles materiais que se integram aos ossos. Isso. Esse não, ele tem além da habilidade de se integrar aos ossos, ele também se integra aos tecidos macios, colágenos, ou a parte da esclera, que é a parte ocular, e ele consegue se aderir. Então, isso é uma propriedade exclusiva desse material bioativo, que a patente, inclusive, é aqui da UFSCar. É aqui da UFSCar. Professor, interessante, um dos objetivos desse nosso programa, o Em Resumo, é justamente mostrar o trabalho científico e como ele chega o resultado das pesquisas, como chega no cidadão que não trabalha academicamente, ou enfim, que tem diversos ofícios para se manter a sua vida, a sua família, etc. Eu pergunto o seguinte, a ciência no Brasil está bastante ou pouco evoluída nesse sentido, ou, dada a nossa história acadêmica, ela está andando num passo relativamente dentro do que se espera? Bom, pelo menos dentro da área de biomateriais, nós estamos tão bom quanto qualquer outro centro mundial. Perfeito. Em função da qualidade dos profissionais envolvidos e dos centros de pesquisas que se abraçaram essa ideia, né? Começamos com o meu doutorado e hoje temos pelo menos umas 50 pessoas envolvidas entre várias instituições como Unicamp, o USP de Ribeirão Preto, Unesp de Araraquara, de Botucatu. Então, é uma área realmente que nós temos estrutura a nível competitivo, a nível de tecnologia em qualquer lugar que a gente se encontre. Temos coisas muito inovadoras nesse sentido. Tanto é que o nosso laboratório já saiu 2 spin-offs. São empresas, ex-alunos que resolveram empreender, né, e estão lutando aí para ter os produtos no mercado, com pelo menos 6 a 7 patentes internacionais registradas nessa área. Então, nós temos essa satisfação, né, de ter conseguido atingir esse nível, né, de estrutura, de pesquisa. Quanto às demais áreas, eu não posso te dizer no modo geral, mas pelo menos nessa área de materiais bioativos, nós estamos como qualquer outro centro no mundo que você possa comparar. Muito interessante. Professora, e na área médica, como tu vê as pesquisas em geral, não somente da tua área específica, não é? Mas, em geral, as pesquisas estão bem desenvolvidas, o estado de São Paulo é onde você encontra maior e o resto do Brasil. Como tu vê isso? Eu acho que tá muito satisfatória a pesquisa no Brasil. Lógico que o estado de São Paulo é mais concentrado, né? A gente tem umas universidades e profissionais melhores nessa região, né? Então, eu acho que tem um diferencial, sim.
Em relação à minha área, né, que também acho que eu consigo avaliar mais, e porque também eu estudei, eu fiz levantamento, Claro. então, assim, a minha orientadora, que também participa da pesquisa, ela tem uma gama de publicação imensa, né, nessa área, então ela pesquisou outros implantes de outros materiais, né, e isso mostra a gente também consegue comparar a nossa pesquisa, Claro. né, por ela também. E o interessante é que, assim, essa pesquisa nossa, a gente já teve um reconhecimento nacional, né, o meu mestrado eu não te mencionei, mas eu ganhei um prêmio em 2013 de melhor trabalho nacional. Então, reconhecimento nacional. E agora, esse trabalho eu enviei para o Congresso Mundial e eu recebi um convite de dar aula sobre o trabalho. Então, assim, eu tinha enviado meramente como um pôster. Claro. E aí, recebi o convite. Então, eu acho que isso é uma valorização do trabalho nacional, né? Do trabalho do Brasil. Perfeito. Um Congresso Mundial de Oftalmologia reconhecer essa pesquisa brasileira, né? Então, eu acho que isso mostra que a pesquisa brasileira tá indo muito bem. Mas a gente tem essa questão que você perguntou, né? Como é que é essa questão da faculdade e sair dos muros, né? Porque esse implante, ele começou a sair dos muros. Sim, Então, a partir sim, do momento que a sim. gente fez ele em humanos, ele saiu do laboratório, né? Mas a gente tem uma limitação, infelizmente, no Brasil, para sair da pesquisa. Então, é o que a gente está enfrentando agora, né? Essa questão, a gente está buscando a patente, mas agora a gente está numa fase que está saindo da pesquisa, porque a gente quer que isso continue, né? Eu não quero terminar, falar, defendi meu doutorado, tudo bem, tá ótimo, o trabalho é ótimo, vou publicar e acabou. Não, a gente, por ter visto o resultado, ter melhorado a vida de tantos pacientes, a gente quer que isso continue. Claro. E eu acho que esse é o entrave do Brasil, né? Não é a pesquisa em si, porque a gente tem agências de financiamento aqui ótimas, todos os meus trabalhos a gente teve esse incentivo de FAPESP, é tudo, a parte de pesquisa no Brasil, eu sou muito satisfeita, eu tô nela, mas assim, eu tenho essa coisa do Brasil daqui para frente. Como né? isso chega à população. Porque, assim, é a agonia processo. nossa, Claro. né? Poxa, a gente fez em coelho, foi maravilhoso. A gente trabalhou, foi maravilhoso. Mostrou, a gente tem todo o trabalho mostrando. E agora? Como ficamos? E aí, o Brasil é complicado nessa parte. Nesse quesito. Temos que descobrir pessoas que têm a mesma mentalidade inovadora. E acredite, como assim os médicos acreditaram nós engenheiros? Porque não é tão trivial essa relação. Sim, Porque sim. imagina só, eu chego para você e falo, ó, coloca isso aqui dentro do olho do seu paciente. Né? É complicado. Você tem que confiar naquilo que você está fazendo. Então, esse aspecto, encontrar investidores disponíveis a esse tipo de situação e enxergar que eles estão com uma pérola na mão. Perfeito. É só abrir a casca da pérola. Lá dentro tem a joia. Claro. E nós estamos oferecendo isso através da agência de inovação. Então, até onde a universidade podia mostrar à sociedade que é algo hábil de ser produzido, que vai trazer benefício, nós fomos, que foi os ensaios clínicos em pessoas. E essa divulgação faz parte desse processo de mostrar para a sociedade que aqui nós temos essa condição de fazer tudo isso. Precisamos de um investidor para que isso chegue no mercado. Não cabe a um professor universitário, né, nem tem capacidade financeira para que isso ocorra. Claro. É interessante que isso tem que ser transformado numa política pública, né? De fazer com que os resultados das pesquisas se transformem em benefício. Porque no limite é disso que nós estamos tratando. Não é? A pesquisa é feita a partir de problemas e demandas da sociedade. Consequentemente, a pesquisa é uma resposta a uma demanda, mas isso não é implementado somente pela boa vontade. Depende de outras instâncias atuando nesse sentido. Bom, e eu perguntaria o seguinte, planos futuros? O que vem aí? O nosso plano é que isso difunda, né? Que vá, que saia do estudo, né? Porque hoje em dia eu tenho pacientes no Brasil inteiro,
carentes desse material, precisando, porque a indicação acontece todos os dias. Claro. Né, de pacientes que perderam o olho por acidente, que tem tumores, que tem glaucoma, que tem olho doloroso. E eu preciso e eu não tenho nenhum. Né? E eu não estou falando de algum qualquer, né? Eu acho que esse é importante. É um material diferente, inovador, excelente de resultado, porque é o que eu falei, ele integra, ele tem ação bactericida, ou seja, diminui o risco de infecção, diminui o risco de expulsão do organismo, ele não tem integração com... A gente fez exames para ver se tinha alguma interferência no coração, no rim, no funcionamento do organismo, ele não interfere, ou seja, ele fica quietinho lá no local de implantação. Perfeito. Então, assim, a nossa busca agora, que nem o professor falou, investidores, né, para tornar isso realidade, porque eu sou procurada por isso, né? Então, assim, tem pacientes que me procuram, tem professores de outras universidades que têm acesso ao estudo e ficam, né, gostam e falam, eu quero usar, manda para mim, né? E aí a gente agora está num momento que a gente, né, precisa ter alguém, né, para dar o próximo passo. Para comercializar, para pôr isso, né, em uso mesmo. Saiu da nossa esfera, né? Então, nós precisamos de um parceiro que olhe para isso como um produto para chegar à sociedade. Perfeito. Que ele tenha a sua vantagem financeira e nós nos satisfazemos de ver a cadeia inteira sendo efetuada. Perfeito. Porque se a gente tivesse, por exemplo, aqui no Brasil, né, a possibilidade de falar, não, olha, o estudo foi ótimo, vocês estão liberados. Eu falo, eu saía aí ensinando, levando, e quem precisasse, eu iria. Claro. Mas eu não posso. Infelizmente, não é assim. Não é assim. Perfeito. Né? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome nosso da Rádio Fiscar, dos nossos ouvintes, não é, por vocês terem aceitado o nosso convite, por esse bate-papo. E, obviamente, ele não vai ficar num único. Nós gostaríamos de contar com a participação de vocês em novas discussões a respeito desse tema. Muito bom, nós estamos então encerrando a mais uma edição do programa Em Resumo. Agradecemos a audiência de todas e todos e até o próximo programa. Um grande abraço. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.